Parte 3, terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Então observe, terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton está intimamente relacionada ao próprio conceito de força. De acordo com essa lei, quando dois corpos interagem, aplicam mutuamente um par de forças, como resultado da ação que um exerce sobre o outro. Essa propriedade da interação mútua entre dois corpos é denominada princípio da ação e reação, e essas forças são conhecidas como par-ação e reação. Newton enunciou essa lei da seguinte forma: toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, ou seja, mesmo valor numérico, mesma direção, em sentidos opostos. Então, ó, o que está acontecendo ali com o Bart? Ali, ó? Ele pegou o extintor de incêndio e destravou, né? Acionou o extintor. No caso, a força que o gás aplica sobre o corpo do Bart é a mesma que a cadeira está aplicando sobre o extintor. Então ocorre esse movimento, beleza? O par-ação e reação pode ser observado em diversas ocasiões corriqueiras, como em uma situação em que um passageiro de um pequeno barco decide pular para a margem sem que o barco esteja amarrado ou ancorado. Antes, só um parênteses. Para que ocorram par-ação e reação, as forças têm que ser aplicadas por corpos diferentes. Então, por exemplo, o cara resolve dar um murro na parede. A mesma força que ele aplica na parede, a parede aplica nele. Ah, mas a parede não estraga, a mão do cara quebra. Lógico. A consistência é completamente diferente, os ossos são mais frágeis. Então, a intensidade da força que a parede responde vai ser a mesma, relacionada à intensidade que ele aplicou. Porém, como a consistência da parede é muito mais sólida, a mão do cara vai quebrar. Não tentem isso, tá? Não é legal quebrar a mão, não. Vocês podem ter certeza. Então, ó, o par-ação e reação pode ser observado em diversas ocasiões corriqueiras, voltando, como em uma situação em que um passageiro de um pequeno barco decide pular para a margem sem que o barco esteja amarrado ou ancorado. Então é isso aqui, ó, que vai acontecer. Isso. Vamos entender por que o barco foi para trás. No momento do salto, o passageiro empurra o barco para trás, fazendo-o se movimentar pelas águas. Ele, no entanto, projeta-se para frente em direção à margem. Então veja, ao pular de um barco que tem liberdade para mover-se, a pessoa exerce uma força sobre ele, empurrando-o para trás. E o barco exerce uma força na pessoa, empurrando-a para frente. Então a mesma força que a pessoa faz para empurrar o barco para trás, o barco faz para empurrar essa pessoa para frente. Tá? As forças que compõem pares de ação-reação apresentam algumas características. Primeira, resultam de uma mesma interação. Tem mesma direção, mas sentidos opostos. Tem a mesma intensidade, mesmo que as massas dos corpos em interação sejam diferentes. Quarto, estão aplicadas em corpos diferentes e por isso seus efeitos não se anulam. Pode chamar-se ação a uma força e reação a outra, ou vice-versa. Isso aqui eu queria fazer um parênteses relacionado a corpos diferentes, porque o que vai acontecer? Essa ideia é muito interessante. Por exemplo, se eu pegar o cordão do meu tênis e puxá-lo para cima, eu não consigo sair do chão puxando o cordão do meu tênis. Por quê? Porque eu não estou tendo interação com corpos diferentes, eu estou aplicando a força no mesmo corpo. Agora, se eu quiser empurrar essa televisão aqui, eu tenho que aplicar uma força associada à variação da condição de inércia dela. Então a força que eu aplico na TV é a mesma força que a TV aplica sobre mim. Eu tenho um par-ação e reação, tá? Bom,
Numa maçã em repouso em cima de uma mesa, atuam sobre ela duas forças. O peso P e a força normal exercida pelo tampo da mesa, que é M. É aquela história que nós vimos anteriormente do skatista, né? Eu tenho aqui forças aplicadas no corpo, uma impedindo que o corpo penetre na superfície e a outra, que é a força de campo, empurrando, tentando trazer esse corpo centro da superfície da Terra. Ó, apesar de, neste caso, as forças terem a mesma intensidade, por que mesma intensidade? Porque a maçã está em repouso, correto? Não formam para ação e reação, pois resultam de interações diferentes. Por quê? Normal e peso não são forças de mesma natureza. Tá? Essas que são as interações diferentes aí. A força normal é a força de contato da maçã sobre a superfície da mesa. A força peso é a força de atração gravitacional. Normal e peso não formam para ação-reação, elas são forças de naturezas diferentes. Então, qual que é a força de reação aqui? É a força contrária ao peso aqui, é a força que o corpo exerce sobre a Terra. E qual que é a reação anormal? É a força que a maçã exerce sobre a superfície. Tá? A representação do respectivo para ação e reação para cada uma das situações pode ser feita por essas duas figuras. Aqui, ó, eu tenho nessas representações para ação e reação, tanto a força verde como a força vermelha. A força verde é a força que a bola aplica no homem. Qual que é a reação? É a força que o homem aplica na bola, ou vice-versa. Se a ação for homem aplicando força na bola, a reação vai ser bola aplicando força no homem. Esse cara tentando empurrar essa caixa d'água aqui. Se a ação for o empurrão, ou seja, o cara empurrando a caixa, a ação é a força que o homem aplica na caixa. Reação, a força que a caixa aplica no homem. Beleza, pessoal? Bom, o nadador empurra a água para trás e a água empurra o nadador para frente. É um para ação e reação. Tranquilo? Com isso, encerrei as 3 leis. Observe que ficou assim, vídeos rápidos, vídeos mais dinâmicos, menos cansativos. Próxima aula nossa, nós vamos resolver todas as atividades associadas às 3 leis de Newton. Daqui a pouco eu volto. Aguenta aí.